Respirei fundo, sentindo o tecido macio do vestido branco roçar na minha pele. Era o dia. O meu dia. O dia que eu tinha sonhado desde menina, sabe? A igreja estava linda, cheia de flores brancas, exatamente como eu pedi. Pelo véu, eu via os rostos dos convidados, alguns sorrindo, outros com lágrimas nos olhos. Meu coração parecia que ia sair pela boca, de um jeito bom, eu acho. Era um misto de felicidade, ansiedade, um nó na garganta que não desfazia. Lá estava ele no altar. Ricardo. Alto, impecável naquele terno escuro com aquele sorriso que às vezes me confundia. Naquele momento, parecia o sorriso de um príncipe esperando por mim. Eu caminhei até ele, tentando controlar a tremedeira nas mãos, o meu pai me entregando como manda a tradição. Quando ele segurou minha mão, senti um arrepio. Era uma mão firme, segura. Talvez firme demais? Eu tentei espantar esse pensamento. Era nervosismo de noiva, só podia ser. Todo mundo fica nervoso, né? Mas lá no fundo, bem escondidinha, tinha uma vozinha me lembrando das pequenas coisas, do jeito que ele ficava tenso quando algo não saía como ele planejava, do ciúme, que surgia do nada, daquela vez que ele apertou meu braço um pouco mais forte porque achou que eu estava rindo com um primo distante. Coisas que eu dizia pra mim mesma que eram zelo, cuidado. Minha melhor amiga, a Sofia, estava ali, linda como madrinha. Quando nossos olhares se cruzaram, vi uma sombra de preocupação no dela. Ela conhecia minhas inseguranças, as pequenas lágrimas escondidas que eu às vezes deixava escapar pelo telefone. Você está bem mesmo? Ela parecia perguntar só com os olhos. Eu sorri de volta, o sorriso mais convincente que consegui. Tinha que estar bem. Era o dia do meu casamento. O padre falou palavras bonitas sobre amor, respeito, companheirismo. Eu repetia os votos, mas minha mente voava. Olhava para o Ricardo, ao meu lado, tão calmo, tão controlado. Havia sempre essa aura de controle ao redor dele, como se ele soubesse exatamente onde cada peça deveria estar, e eu era a peça principal naquele dia. Senti um olhar dele sobre mim, um olhar rápido, quase imperceptível, que me dizia para manter a postura, para sorrir para as fotos. Saímos da igreja sob uma chuva de arroz e pétalas. Os flashes disparavam. Os convidados aplaudiam. Por fora, éramos o casal perfeito. O carro nos esperava, luxuoso, pronto para nos levar à festa que seria o evento do ano na nossa cidade. Eu queria tanto, tanto acreditar que aquele era o começo do meu felizes para sempre. Mas enquanto entrávamos no carro, a mão dele na minha cintura pareceu mais um aviso do que um carinho. Ignorei. Tinha que ignorar. A festa estava apenas começando, e eu tinha que ser a noiva feliz que todos esperavam. Mal sabia eu que o sonho estava prestes a virar o pior dos pesadelos, ali, na frente de todo mundo. A festa estava deslumbrante. Luzes por todo lado. Música suave que tentava disfarçar o peso no ar que só eu parecia sentir. Taças de champanhe passavam. Pessoas importantes vinham nos cumprimentar, sorrindo, elogiando meu vestido, a decoração. Tudo perfeito, como Ricardo gostava. E eu? Eu estava ali, ao lado dele, o sorriso colado no rosto, sentindo a mão dele possessivamente na minha cintura. Cada toque era um lembrete. Você é minha. Comporte-se. Eu tentava conversar, rir das piadas sem graça, mas meus olhos procuravam Sofia no meio da multidão, como quem busca uma boia salva-vidas. Ela estava lá, conversando com uns primos, meus, mas seu olhar volta e meia cruzava com o meu, cheio daquela preocupação que apertava meu peito. Tudo ia, bem, na medida do possível. Até que o tio Alberto, um senhor já de idade, um pouco sem filtro, sabe? Chegou perto com um copo. Na mão, um sorriso bonachão no rosto. Clara, minha sobrinha linda, radiante, mas me diga uma coisa. Só ele começou, e meu estômago gelou. Eu já sabia que dali não vinha coisa boa. Aquele seu amigo músico, como era o nome? Marcos. Isso, Marcos. Vocês eram tão chegados na faculdade, não? O que deu dele? Foi como se uma bomba, silenciosa, tivesse explodido. O ar ficou rarefeito. Senti a mão de Ricardo apertar minha cintura com força, quase me fazendo perder o ar. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma máscara fria, dura. Vi seus olhos escurecerem, a veia na testa começar a saltar de leve. Marcos? Ele repetiu, a voz baixa, rouca,
carregada de uma ameaça que me fez tremer por dentro. Ah, tio! Eu tentei rir, disfarçar. Isso faz tanto tempo. Coisa do passado. Nem lembro direito. Meu coração batia descontrolado. Por que ele tinha que tocar nesse assunto? Justo hoje? Passado? Ricardo rosnou, ignorando completamente o tio Alberto, que já percebia o clima estranho e tentava se afastar disfarçadamente. Os olhos dele estavam fixos nos meus, queimando. Se é passado, por que as pessoas ainda lembram? Por que ainda falam dele perto de você? Os convidados mais próximos começaram a perceber. Os cochichos começaram baixinho, os olhares curiosos se voltando para nós. Meu rosto queimava de vergonha e medo. Ricardo, por favor, supliquei em um sussurro. Não é nada disso. Era só um colega, meu amor. Não significa nada. Não, me chame de meu amor com essa cara. Ele quase cuspiu as palavras, a voz subindo de tom, atraindo ainda mais atenção. Ele largou minha cintura e deu um passo à frente, me encurralando contra uma pilastra decorada. Você acha que eu sou idiota, Clara? Acha que eu não sei das coisas? Que eu não percebo os olhares? Eu estava sem chão. As lágrimas começaram a brotar, teimosas. Eu não fiz nada, Ricardo, eu juro. Por favor, vamos conversar em outro lugar. Foi quando vi Sofia se aproximando rapidamente, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ricardo, calma! Ela tentou intervir, a voz firme, mas com um tremor de medo. Aqui não é lugar para isso, por favor! Ele se virou para ela com um desprezo tão grande que me encolhi. Você não se mete onde não é chamada, Sofia. Ele sibilou, o dedo quase no rosto dela. Isso é entre mim e a minha esposa. Fique quieta no seu canto. Sofia recuou um passo, chocada, mas sem tirar os olhos dele. Eu olhei para ela, um pedido mudo de socorro nos meus olhos marejados. Tentei dizer algo, defender minha amiga, me defender, mas as palavras não saíam. O medo me paralisava. E então ele se virou para mim novamente, o rosto contorcido de uma raiva que eu nunca tinha visto tão exposta. Aqueles olhos não eram os olhos do homem com quem eu tinha casado horas atrás. Eram olhos de ódio puro. Ele levantou a mão. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. O barulho da festa sumiu. Só existia aquele momento, aquele gesto suspenso no ar, prestes a desabar sobre mim. E desabou. O som ecoou pelo salão de festas como um trovão num dia de céu azul. Pá! Um estalo seco, horrível, que cortou a música, as conversas, tudo. Senti o impacto no meu rosto antes mesmo de processar o que tinha acontecido. Uma dor aguda, ardente, que se espalhou pela minha bochecha esquerda, fazendo meus olhos lacrimejarem instantaneamente. Não só de dor, mas de puro choque. Meu corpo cambaleou para trás, como se a força do tapa tivesse me empurrado. Levei a mão instintivamente ao rosto, sentindo a pele quente, latejando. O véu caiu de lado, desajeitado. As lágrimas, que antes só ameaçavam, agora escorriam, livres, quentes, misturando-se à ardência. Eu não conseguia acreditar. Ali? Na frente de todos? Do meu tio Alberto? Dos amigos dos meus pais? Dos sócios dele? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pior do que qualquer grito. A música parou abruptamente. Os garçons congelaram com as bandejas na mão. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Era como se o tempo tivesse parado naquele exato instante, e todos os olhares do salão que antes eram curiosos, agora eram de puro horror, incredulidade, alguns de pena. E isso era quase pior. Vi pessoas boquiabertas, outras desviando o olhar, constrangidas, como se a minha humilhação fosse contagiosa. Pude ver Sofia, paralisada a poucos metros. Sua mão cobria a boca, os olhos arregalados, cheios de um misto de pânico e fúria contida. Vi o exato momento em que a incredulidade dela deu lugar a uma vontade de gritar, de avançar, mas algo a segurou no lugar. O choque. O mesmo choque que paralisava a todos. De relance, lá no fundo, perto da mesa de bebidas, vi Daniel, o rapaz simpático que trabalhava no buffet, aquele com o olhar gentil. Ele estava parado, uma jarra de suco na mão, o olhar fixo em nós, o rosto pálido. Vi a jarra tremer levemente na mão dele, como se ele também tivesse sentido o golpe. Seus olhos encontraram os meus por uma fração de segundo, e neles vi não só choque, mas uma compaixão que me fez sentir ainda mais exposta, mais vulnerável.
Mas meu foco voltou para o homem parado à minha frente. Ricardo. Ele não se moveu. Continuava ali, a mão ainda meio erguida, o rosto impassível, sem um pingo de arrependimento. Apenas um olhar frio, avaliador, como se estivesse me testando, esperando minha reação. E eu só conseguia chorar, ali, no meio do salão, com meu vestido branco impecável, agora manchado pela minha vergonha, pelo meu medo. O mundo girava. As luzes brilhantes dos lustres pareciam zombar de mim. Aquele altar dos sonhos, a festa perfeita. Tudo tinha se despedaçado com um único tapa. E a única coisa que restava era eu. Quebrada, humilhada, no centro do pior pesadelo da minha vida, diante de uma plateia silenciosa e horrorizada. Aquele silêncio pesado não durou para sempre, mas o que veio depois foi quase pior. Começou com murmúrios, sabe? Cochichos que corriam pelo salão como um veneno lento. Ninguém veio até mim. Ninguém perguntou se eu estava bem. Os olhares... os olhares. Alguns eram de pena, sim, mas muitos eram de puro julgamento. Como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu tivesse provocado aquilo. Vi gente se afastando discretamente, como se minha dor fosse uma doença. Outros ficaram, mas me olhavam de um jeito estranho, frio, me analisando da cabeça aos pés, o rosto marcado, o vestido amassado, a noiva humilhada. Eu me senti um bicho acuado numa exposição. Ricardo? Ele finalmente baixou a mão, ajeitou a gravata, como se nada tivesse acontecido. Nenhum pingo de remorso naquele rosto de pedra. Ele olhou ao redor para os convidados e disse algo baixo, mas que muitos ouviram, com aquele tom de quem está no controle. Desculpem o pequeno contratempo. Minha esposa se exaltou um pouco. Coisas de mulher nervosa no dia do casamento. Coisas de mulher nervosa? Ele me bateu na frente de 200 pessoas e eu estava exaltada? A bile subiu na minha garganta. Eu queria gritar, queria xingar, queria fugir dali, mas minhas pernas pareciam chumbo. Eu estava presa ali, no centro daquele palco de horrores, sendo julgada em silêncio. E então ela apareceu. Dona Helena, a mãe dele. Atravessou o salão como se estivesse flutuando, o queixo erguido, um olhar gélido que varreu os convidados e parou em mim. Ela não veio me socorrer. Ela não veio repreender o filho. Não. Ela parou ao lado de Ricardo, colocou uma mão no braço dele, quase como um apoio, e me fuzilou com os olhos. Uma esposa deve saber o seu lugar, Clara. A voz dela era baixa, mas cortante como navalha, feita para ser ouvida por quem estivesse perto. Precisa aprender a controlar suas emoções e, acima de tudo, a respeitar seu marido, principalmente em público. A honra da nossa família vem em primeiro lugar. Aquilo foi pior que o tapa. Foi a sentença final. A confirmação de que naquele mundo, naquele casamento, eu não tinha voz, não tinha valor, não tinha defesa. A vítima era a culpada. A agressão era justificada como lição. A honra da família deles era mais importante que a minha dignidade, que a minha dor. Vi Sofia dar um passo à frente, a boca aberta para responder, a indignação estampada no rosto. Mas Dona Helena lançou um olhar para ela, um olhar tão frio, tão cheio de poder silencioso, que Sofia parou. Cerrou os punhos ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos, mas ficou calada. Ela sabia, como eu sabia agora, que qualquer palavra seria inútil, talvez até perigosa. Ninguém mais disse nada. Ninguém me defendeu. Ninguém contestou Dona Helena. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio cúmplice. Um silêncio que aceitava o inaceitável. Senti um frio na espinha, uma solidão tão profunda que doía mais que a bochecha latejante. Ali, cercada de gente, eu nunca tinha me sentido tão desesperadamente sozinha. E o pior era a sensação que eles conseguiram plantar em mim. Talvez a culpa fosse minha mesmo? Essa dúvida era o veneno mais cruel de todos. Eu fiquei ali, parada, sentindo o peso de todos aqueles olhares. Queria sumir, evaporar, mas meus pés estavam grudados no chão. Ricardo e a mãe dele formavam uma barreira invisível ao meu redor, sorrindo falsamente para alguns convidados que se aproximavam com cautela, tentando fingir que nada de anormal tinha acontecido. Vi Sofia tentando chegar mais perto de mim, os olhos suplicantes, mas bastava um olhar de lado de Dona Helena, ou Ricardo se movendo sutilmente para bloquear o caminho,
e ela hesitava. Ela estava sozinha contra eles também. E eu não queria que ela se machucasse por minha causa. Me sentia afundando. Cada minuto era uma tortura. Tentaram me fazer sentar, me ofereceram água, mas eu só conseguia balançar a cabeça. Foi então, num desses momentos em que Ricardo foi obrigado a dar atenção a um empresário importante e Dona Helena estava distraída repreendendo um garçom por alguma coisa idiota, que eu senti alguém se aproximar discretamente. Era ele, Daniel, o rapaz, do buffet. Ele veio recolher uns copos vazios numa mesinha ali perto, a cabeça baixa, profissional. Mas quando passou por mim, quase roçando meu braço, ele falou baixinho, tão baixo que quase achei que tinha imaginado. Senhora, Clara, se precisar, se quiser sair daqui, eu posso ajudar. Conheço uma saída discreta nos fundos. Levantei a cabeça bruscamente, assustada. Olhei para ele, os olhos arregalados. Quem era ele? Por que estava se arriscando? Podia ser uma armadilha? Minha mente, já tão confusa e machucada, desconfiava de tudo e de todos. Ele não olhou diretamente para mim, continuou recolhendo os copos, mas sentia a sinceridade naquelas poucas palavras. Um estranho, um funcionário que não tinha nada a ver com a minha vida, estava me oferecendo uma chance, uma ajuda que ninguém da minha família, ninguém dos amigos poderosos teve coragem de oferecer. Meu coração deu um salto. Medo e uma fagulha minúscula de esperança brigavam dentro de mim. Olhei na direção de Sofia, que tinha visto a aproximação de Daniel. Ela me lançou um olhar rápido, quase imperceptível, um aceno mínimo de cabeça, como quem diz, confia, é a nossa chance. Ela devia ter falado com ele antes, percebi. Hesitei. Olhei para Ricardo, rindo com o tal empresário, o rosto voltado para o outro lado. Olhei para Dona Helena, ainda dando ordens. Era arriscado demais. E se nos pegassem? O que Ricardo faria comigo? Com Daniel? Com Sofia? O medo era um nó apertado na minha garganta. Mas então, a imagem do tapa, o som ecoando, a frieza da minha sogra, o julgamento nos olhos dos convidados, tudo voltou com força. Viver assim? Ser controlada, humilhada, anulada para sempre? Aquela pequena fagulha de esperança, alimentada pelo gesto corajoso de Daniel e pelo olhar de apoio de Sofia, começou a crescer um pouquinho. Não respondia a Daniel. Não conseguia. Mas quando ele se afastou, nossos olhares se cruzaram por um segundo. E naquele segundo, acho que ele entendeu. Ele viu a minha hesitação, o meu medo, mas também viu a pergunta silenciosa. Será que é possível? Vi ele trocar um olhar rápido com Sofia do outro lado do salão. Alguma coisa estava começando a se mover, ali, nas sombras daquela festa de fachada, um plano silencioso sendo tecido por duas pessoas que mal me conheciam, mas que se importavam mais do que todos ali. E pela primeira vez naquela noite horrível, um pensamento minúsculo, quase louco surgiu. E se eu conseguisse fugir? E se eu estava num limbo? A oferta de Daniel era uma porta entreaberta no meio de um pesadelo, mas atravessá-la parecia impossível. O medo me prendia ali, mais forte que qualquer corrente. E se fosse pior? E a minha família? O que iriam pensar? A vergonha, a decepção deles. Era um peso enorme nas minhas costas. Fiquei ali, perdida nos meus pensamentos, enquanto a festa tentava retomar um ritmo forçado. Sofia conseguiu se aproximar num momento em que Ricardo foi chamado ao palco para um brinde ridículo. Ela pegou minha mão gelada como a minha. Clara, escuta. Ela sussurrou, os olhos urgentes fixos nos meus. Daniel falou comigo. À porta dos fundos, perto da cozinha. Ele pode nos tirar daqui agora, mas você tem que decidir. Agora. Decidir. Parecia a palavra mais difícil do mundo. Minha cabeça dizia fuja, mas meu corpo estava paralisado pelo pânico. E se ele viesse atrás de mim? Ele sempre encontrava um jeito. Olhei para o rosto de Sofia, tão preocupada, tão leal. Ela estava arriscando a amizade com a família dele, talvez até mais para me ajudar. E Daniel? Um completo estranho. Foi nesse instante que Ricardo voltou. Ele tinha um sorriso nos lábios, aquele sorriso ensaiado para os outros. Mas os olhos dele estavam duros como gelo quando pousaram em mim e em Sofia de mãos dadas. Vamos, meu amor, ele disse, o tom falsamente doce, mas com uma ordem clara, por baixo. Chega de drama por hoje. Volte para a festa, sorria. Nossos convidados estão esperando.
Ele estendeu a mão para mim, esperando que eu a pegasse e voltasse a ser a marionete perfeita. E foi ali, naquele exato momento, olhar para aquela mão estendida, ouvir aquela ordem disfarçada de carinho depois de tudo o que ele tinha feito. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não era mais só medo, era raiva. Era a certeza absoluta de que eu não podia mais viver um segundo sequer daquele jeito. A humilhação, o controle, a violência velada e agora explícita, acabou. As correntes invisíveis que me prendiam pareceram estalar. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões pela primeira vez naquela noite. Soltei a mão de Sofia e dei um passo para trás, para longe da mão estendida de Ricardo. Não, eu disse. Minha voz saiu baixa, trêmula, mas firme. Mais firme do que eu jamais imaginei que conseguiria ser com ele. Ricardo piscou confuso. O sorriso vacilou. Não o quê, Clara? Não seja ridícula, venha! Não! Repeti, levantando o queixo, olhando diretamente nos olhos dele, aqueles olhos que sempre me intimidaram. Eu não vou voltar para a festa. Eu não vou sorrir. E eu não vou mais ser sua esposa. O choque no rosto dele foi quase satisfatório. Ele ficou pálido. Dona Helena, que se aproximava, ouviu minhas últimas palavras e parou, a expressão se contorcendo em fúria. O que você pensa que está dizendo, sua insolente? Ela sibilou. Eu estou dizendo que acabou. Falei, sentindo uma força estranha, uma clareza desesperada. As lágrimas ainda estavam lá, mas agora eram lágrimas de libertação, não só de dor. Eu vou embora daqui. Agora. Você não vai a lugar nenhum, Ricardo rosnou, dando um passo ameaçador na minha direção. A máscara tinha caído completamente. Era um monstro ali, sem disfarces. Mas eu não recuei. Sofia se colocou ligeiramente ao meu lado, um apoio silencioso e forte. Você não manda mais em mim, Ricardo, respondi, minha voz ganhando força. Você pode tentar me impedir, pode gritar, pode ameaçar, mas eu vou embora. A decisão estava tomada. O medo ainda estava lá, um frio na barriga, mas a vontade de sobreviver, de ser livre, era maior. Agora só restava uma coisa: sair dali. Rápido! Aquilo foi o estopim. A cara de Ricardo se transformou numa máscara de fúria pura. Você não vai a lugar nenhum, ele gritou. E dessa vez não havia disfarce. Era uma ordem, uma ameaça real. Ele deu um passo largo na minha direção, a mão se erguendo de novo. E por um segundo de pânico, achei que ele ia me bater ali outra vez. Mas Sofia foi mais rápida. Agora, Clara, corre! Ela gritou, me puxando pelo braço com uma força que eu não sabia que ela tinha. Aquilo me tirou da paralisia. Viramos as costas para eles, para o choque nos olhos de Dona Helena, para a raiva de Ricardo, e começamos a correr, ou melhor, a andar o mais rápido que conseguíamos com aquele vestido e os saltos, atravessando um canto do salão em direção à área de serviço. Ouvimos a voz de Ricardo gritando atrás de nós. Segurem elas! Não deixem elas sair! Ouvimos o burburinho aumentar, a confusão se instalando. Meu coração parecia que ia explodir no peito, martelando tão alto que abafava a música distante. Cada passo era um esforço, o medo me dando uma adrenalina que eu nunca senti. Eu tropecei no vestido, quase caí, mas Sofia me segurou firme. Continua! Ela ofegava. Passamos por uma porta dupla, entramos num corredor comprido e menos iluminado, cheirando a comida e produto de limpeza. A opulência da festa ficou para trás, substituída pela realidade crua dos bastidores. Funcionários nos olhavam assustados, sem entender nada, mas ninguém tentou nos parar. Talvez vissem o pânico nos meus olhos, o vestido de noiva rasgado na barra. Por aqui. A voz de Daniel soou à nossa frente. Ele estava nos esperando no final do corredor, gesticulando apressado. Seguimos ele por mais um labirinto de portas e corredores estreitos, passando pela cozinha barulhenta, onde cozinheiros e ajudantes paravam o que estavam fazendo para nos ver passar como um furacão. Eu só conseguia olhar para frente, para as costas de Daniel, rezando para que aquela porta dos fundos realmente existisse, para que não fosse uma armadilha. Ouvimos um barulho mais alto atrás de nós, vozes alteradas se aproximando. Ricardo, seguranças? O pânico me engoliu. Mais rápido! Daniel apressou, empurrando uma última porta pesada de metal. E então, o ar fresco da noite, frio, no meu rosto molhado de lágrimas e suor. Estávamos do lado de fora,
num pátio de serviço mal iluminado, com latas de lixo e caixas empilhadas. O som da festa ficou abafado, distante, parecia outro mundo. Daniel nos guiou apressado até um carro simples, estacionado ali perto, escondido atrás de uns arbustos. "Entrem rápido!" ele disse, abrindo a porta traseira para mim e Sofia. Mal conseguimos nos ajeitar lá dentro, o tecido do meu vestido, ocupando quase todo o espaço, quando ele pulou no banco do motorista e deu a partida. O motor engasgou por um segundo que pareceu uma eternidade, e então pegou. Ele manobrou o carro às cegas pelo pátio escuro, encontrando uma saída lateral para uma rua secundária, longe da entrada principal e do movimento. Quando as rodas finalmente tocaram o asfalto e o carro ganhou velocidade, nos afastando daquele lugar, daquela festa, daquela vida, eu encostei a cabeça no vidro frio da janela. O carro corria pela noite, as luzes da cidade passando borradas. Sofia segurava minha mão com força, nossas respirações ainda ofegantes. Ninguém falava, e foi ali, naquele silêncio tenso dentro do carro em fuga, olhando para a escuridão lá fora, que eu respirei fundo. De verdade. Pela primeira vez em muito, muito tempo. O ar entrou nos meus pulmões como se fosse a primeira vez que eu respirava na vida. Era um ar gelado, cortante, mas era o ar da liberdade. As lágrimas voltaram a escorrer, mas agora eram diferentes. Era um choro de alívio, de medo do futuro desconhecido, mas principalmente um choro por ter sobrevivido. Eu tinha saído. Eu estava livre. Pelo menos por enquanto. Aquele carro, correndo na noite, parecia uma cápsula me levando para longe, de um planeta tóxico. Chegamos no apartamento minúsculo da Sofia, e assim que a porta fechou atrás de nós, minhas pernas cederam. Desabei ali mesmo no chão da sala, o vestido branco agora sujo e rasgado, um símbolo perfeito do meu casamento destruído. E chorei. Chorei tudo o que não tinha chorado antes. Chorei de alívio, de medo, de raiva, de gratidão por Sofia e Daniel, que ficou ali parado na porta sem saber o que fazer, o rosto ainda pálido pelo risco que correu por mim. A noite foi longa. Sofia me ajudou a tirar aquele vestido maldito, me emprestou um pijama velho e me fez tomar um chá quente que desceu rasgando, mas me aqueceu por dentro. Daniel foi embora depois de um tempo, prometendo ficar de olho e ajudar no que precisasse. Dormir? Impossível. Cada barulho na rua me fazia pular, achando que era Ricardo. A imagem do tapa, da frieza da mãe dele, dos olhares dos convidados, tudo voltava em flashes. O dia seguinte foi o começo do verdadeiro pesadelo, e também do recomeço. Telefonemas, mensagens, ameaças veladas de Ricardo, ligações chorosas da minha mãe, decepcionada, dizendo que eu tinha destruído tudo, que eu devia pensar melhor, perdoar. Foi horrível ter que ouvir aquilo de quem eu mais esperava apoio. Eles não entendiam, ou não queriam entender. A pressão era imensa. Por muitas vezes pensei em desistir, em voltar, em aceitar aquela vida miserável só para ter paz, ou o que eles chamavam de paz. Mas Sofia estava lá, firme. Me lembrava, a cada minuto, do que eu tinha passado, do que eu merecia. Foi ela que me levou, quase arrastada, a um centro de apoio para mulheres. Eu tinha vergonha, me sentia um fracasso. Mas lá, ouvindo outras histórias, algumas tão parecidas, outras até piores que a minha, percebi que eu não estava sozinha. E que a culpa nunca foi minha. Aquilo foi libertador. Comecei a terapia. Foi difícil pra caramba. Remexer em tudo. Entender como eu tinha me deixado chegar naquele ponto. Como o amor tinha virado controle, depois medo, depois violência. Chorei rios de novo. Mas a cada sessão, eu sentia um pedacinho de mim voltando. A Clara que eu era. Antes de Ricardo, a Clara que tinha sonhos, que gostava de desenhar, que ria alto. Entrei com o pedido de divórcio. Foi uma batalha. Ricardo usou todo o dinheiro e poder que tinha para me intimidar, para me deixar sem nada. Tive medo, muito medo. Mas a advogada que o centro me indicou era uma leoa. E Sofia e Daniel foram minhas testemunhas, minha rede de apoio, meus anjos da guarda. Daniel até perdeu o emprego no buffet por minha causa, mas nunca reclamou. Disse que faria tudo de novo. Aos poucos, a vida foi entrando nos eixos. Arranjei um emprego simples, numa loja de decoração. Aquela minha paixão antiga pelos desenhos voltou com tudo. Aluguei um quartinho só meu.
Era apertado, simples, nada comparado ao luxo frio da casa de Ricardo, mas era meu. Cada cantinho tinha minha cara, minha liberdade. A cicatriz? Ah, ela fica. Não a marca na bochecha, essa sumiu faz tempo. Mas a cicatriz na alma. Essa a gente carrega. Tem dias que o medo volta, que um barulho mais alto me assusta, que a desconfiança bate. Mas hoje, eu olho para trás e vejo o quanto eu andei. Eu sobrevivi. Mais que isso, eu renasci. Eu não sei quem está aí do outro lado, ouvindo minha história. Talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez conheça alguém que esteja. O que eu quero te dizer é, você não está sozinha. A culpa não é sua. Nunca é. Não aceite. Menos do que respeito. Do que amor de verdade. Aquele que te faz crescer, não diminuir. Buscar ajuda não é fraqueza. É o ato mais corajoso que você pode ter. Demora, dói, mas é possível recomeçar. A vida continua. E ela pode ser linda. De novo, mesmo com as cicatrizes. Acredite. Eu sou a prova disso. A história da Clara é forte, né? Infelizmente, é uma realidade que muitas pessoas enfrentam em silêncio, escondidas atrás de sorrisos forçados e portas fechadas. O que ela viveu, a humilhação, o medo, mas principalmente a coragem que ela encontrou para romper esse ciclo, é uma lição poderosa para todos nós. Ninguém merece viver sob o jugo do medo ou da violência, seja ela física ou psicológica. O amor não machuca, não controla, não humilha. Se a história da Clara tocou você de alguma forma, se te fez pensar, se te emocionou, por favor, não guarde isso só para você. Deixe o seu like aqui embaixo se você acredita na força da superação e que ninguém deve passar por isso. O seu like ajuda o YouTube a entender que essa história é importante e a mostrar para mais gente que pode estar precisando ouvir isso agora. Compartilhe este vídeo. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir a história da Clara, quem pode estar se sentindo sozinho e sem saída. Sua partilha pode ser a luz que alguém precisa para buscar ajuda. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Trazemos histórias reais, como a da Clara, para que juntos a gente possa aprender, se emocionar e, quem sabe, fazer a diferença na vida de alguém. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo esses relatos. Lembre-se, se você ou alguém que você conhece está vivendo uma situação de abuso, procure ajuda. Existem redes de apoio, centros especializados, pessoas dispostas a ouvir e a ajudar a traçar um caminho seguro para fora dessa situação. Você não está sozinha. A sua vida importa. Obrigado por assistir até aqui, por ouvir com o coração aberto. A história da Clara nos lembra que mesmo depois da tempestade mais escura, a esperança pode renascer e a vida pode sim florescer novamente. Até a próxima história.